Você já se deparou com esse problema? Você é vegetariano, quer emagrecer e percebe que todas as fontes vegetais de proteína também são fontes de carboidratos. Os nutricionistas falam para você que você precisa reduzir o carboidrato para conseguir emagrecer, mas sendo vegetariano é praticamente impossível fazer isso sem ficar deficiente em proteína. Afinal, como que a gente consegue emagrecer com uma dieta vegetariana ou vegana sem ficar deficiente no nutriente tão importante que é a proteína? Bom, nesse vídeo eu vou te ensinar exatamente como fazer isso. Se você não me conhece, eu sou o Cláudio, sou nutricionista e tenho um mestrado na área de nutrição vegetariana, então com certeza eu sou um profissional qualificado para te ajudar. Mas além disso, eu vivo a musculação há mais de uma década, eu ganho massa muscular com uma dieta vegana, ganho massa muscular igualzinho eu ganhava quando eu comia carne e eu me mantenho magro com facilidade, eu tenho resultados como esse aqui da foto, então com certeza eu vou te ajudar aqui nesse vídeo. Para a gente entender um pouquinho mais sobre essa questão, vamos analisar os principais alimentos de origem vegetal, as principais fontes vegetais de proteína. E é verdade que todos esses alimentos que contêm proteína também contêm muito carboidrato. Isso também é verdade para lentilha, grão de bico, ervilha, ou seja, mesmo as principais fontes vegetais de proteína são mais ricas em carboidrato do que proteína. Então realmente é praticamente impossível reduzir o teu consumo de carboidrato ao mesmo tempo que você oferece muita proteína se a sua dieta for exclusivamente à base de vegetais. Mas é aí que a gente entra numa questão interessante, porque vegetarianos, principalmente veganos, são indivíduos muito magros. Isso é categórico, tá? Não é a minha opinião. Nós temos vários estudos nessa linha mostrando que os veganos em especial têm um menor IMC em estudos com grandes populações. Nós temos, por exemplo, os estudos com adventistas do sétimo dia, que são as principais linhas de pesquisa que a gente tem, grandes populações avaliadas por várias décadas, populações de indivíduos que consomem carne, onívoros, que têm uma dieta tradicional, mas também vegetarianos, que incluem o consumo de leite, ovos, e veganos, que têm uma dieta exclusivamente à base de vegetais. E, por exemplo, esse estudo que eu vou deixar na descrição aqui do vídeo com adventistas do sétimo dia mostra que os veganos são os que têm a menor índice de massa corporal. E nós temos mais e mais estudos nessa linha, por exemplo, o estudo EPIC, que foi conduzido na Europa, também com grandes populações e também observando categoricamente que são os vegetarianos, especialmente os veganos, aqueles que são mais magros. Isso é categórico de pessoas que seguem esse padrão alimentar. Vegetarianos, veganos têm um baixo IMC, têm um baixo percentual de gordura, são mais magros e conseguem ser mais magros com muita facilidade. Ao mesmo tempo que essas pessoas consomem muito carboidrato. Os mesmos estudos que eu acabei de citar aqui para você mostram justamente que na média esses vegetarianos têm um consumo aí de mais ou menos 50% de suas calorias provenientes de carboidratos. E aí fica esse paradoxo aí pra gente, né? Como pode esses indivíduos são aqueles que mais consomem carboidratos, também são aqueles que são mais magros, que se mantêm magros com facilidade. E nós estamos falando de estudos grandes, conduzidos então com grandes populações, centenas de milhares de indivíduos. Ou seja, não são estudos que estão controlando a dieta, são pessoas na vida real que simplesmente seguem uma dieta vegetariana, vegana e que são mais magros. E como eu disse, os mesmos estudos mostram que essas pessoas consomem mais carboidratos. Como explicar isso? E os problemas não acabam por aí, porque nós temos pesquisas como essa aqui mostrando que a restrição de carboidratos aumenta a taxa de mortalidade. É isso mesmo, esse estudo é muito pertinente, revisou outras 17 publicações nesse tema, somando os resultados de 272 mil indivíduos, e eles observaram de forma bem clara que a restrição de carboidrato aumenta a taxa de mortalidade. E esse não é o único estudo, a única revisão que observou isso, tá? Eu vou deixar aqui nas referências pelo menos 3, 4 artigos que mostram justamente isso. Então, se não bastasse, eu vou citar esse estudo aqui que avaliou a dieta de centenários. Se você não sabe o que é centenário, eu tô falando de pessoas que vivem mais de 100 anos. Esse estudo é muito interessante, foi publicado agora em 2024 e avaliou toda a literatura científica até então com centenários. Eles incluíram nesse estudo outros 34 estudos nesse tema. Foram estudos conduzidos em diversos países, 17 deles em países da Europa e outros 16 em países da Ásia, todos eles avaliando a composição dietética de pessoas que vivem mais de 100 anos. E eles encontraram que, na média, essas pessoas consomem 60% de suas calorias provenientes de carboidratos. É isso mesmo que você ouviu, grande parte das calorias que esses indivíduos consomem são provenientes de carboidratos
carboidratos e essas pessoas vivem mais de 100 anos. E pensa comigo, 60% é a média da população, quer dizer, tem muita gente consumindo 70% ou mais de suas calorias a partir de carboidratos, e de novo, são pessoas que vivem mais de 100 anos. Então é muito categórico na literatura científica, a gente observa que restringir carboidratos aumenta a taxa de mortalidade, a gente observa também que as pessoas que vivem muito tempo são justamente aquelas que consomem mais carboidratos. E eu já falei aqui pra você, né, vegetarianos, veganos, que também consomem muitos carboidratos, têm vários benefícios à saúde, incluindo uma redução aí no percentual de gordura na massa corporal. Porque essa redução aí não é representada por massa muscular, tá? Veganos têm um ótimo volume de massa muscular, igualzinho das pessoas que comem carne, esses indivíduos não perdem massa muscular. Essa redução aí no índice de massa corporal realmente é representado por redução na gordura. Por exemplo, nós temos estudos como esse aqui que avaliou a composição corporal de vegetarianos e veganos comparados com onívoros usando o DEXA, que é a melhor forma de avaliar a composição corporal de um indivíduo. O DEXA é uma ultrassonografia computadorizada que avalia, que afere de forma muito sistemática o percentual de gordura, de massa muscular, e é a partir de estudos como esse que a gente sabe que vegetarianos não perdem massa muscular simplesmente por excluírem as proteínas de origem animal. Eles têm uma menor massa corporal e isso é categoricamente representado por redução na gordura corporal. Então fica um mistério aí pra gente, será que os nutricionistas estão todos errados falando que você deveria restringir carboidratos? Afinal, a ciência está nos mostrando exatamente o oposto, quer dizer, consumir carboidratos parece favorecer a perda de peso em vegetarianos e veganos e parece também ser muito importante para nossa saúde. Até porque se a gente restringir os carboidratos, a gente morre mais cedo. Eu vou responder isso agora nesse vídeo, mas antes eu te convido a se inscrever aqui no meu canal para você continuar recebendo vídeos como esse. Sim, é verdade que esses indivíduos emagrecem com facilidade restringindo carboidratos, e é verdade também que os carboidratos são sim muito importantes para nossa saúde. Por exemplo, o nosso sistema nervoso central sozinho utiliza algo na faixa de 120 gramas de glicose por dia para funcionar normalmente. É isso mesmo, esse nosso enorme cérebro precisa de glicose o tempo todo para produzir energia. Essa constante oferta de glicose vem a partir do consumo de carboidratos. 120 gramas é mais ou menos aí 20-30% das calorias que um indivíduo ingere todos os dias. Representa algo na faixa de 400-500 calorias e na média as pessoas consomem 2.000 calorias. Essa é a média da necessidade diária de um indivíduo aí no nosso país, por exemplo. Então, só para abastecer o teu cérebro, você precisa aí de 1/4 das suas calorias provenientes de carboidratos. A gente sobrevive restringindo carboidratos, mesmo que você consuma menos do que 120 gramas por dia, você pode sobreviver porque o seu corpo usa de corpos cetônicos. Se você não sabe o que é isso, é um composto extraído a partir das gorduras, então o seu corpo consegue de alguma forma utilizar gorduras, convertendo isso em corpos cetônicos, e isso serve para abastecer o sistema nervoso central. Mas não significa que é a melhor forma, o nosso cérebro é muito adaptado a uma constante oferta de glicose, que é o principal macronutriente para um humano que tem esse enorme cérebro, de novo, que demanda glicose o tempo todo. E não é só isso, né? O nosso sistema muscular esquelético precisa de glicose também. O músculo guarda glicose na forma de glicogênio, é a sua principal fonte de energia. De novo, o músculo consegue sim contrair e funcionar através da utilização de gorduras, mas isso não é ótimo, isso não é ideal. E aí entra um conceito que é importante a gente citar nesse vídeo, a diferença entre uma estratégia a curto prazo aplicada por muitos nutricionistas e outra que é pensar em longevidade ao longo de toda uma vida com essa restrição aí de carboidratos. A questão é que a nossa população sofre com sobrepeso e obesidade, um problema recorrente no mundo todo, aqui no Brasil também. Mais ou menos 50% da nossa população sofre ou com sobrepeso ou com obesidade. E quem é que procura o atendimento nutricional? Bom, geralmente é a pessoa que tem algum problema. O indivíduo que é magro, que é muito saudável, ele não vai atrás de um nutricionista, é muito difícil isso acontecer, a não ser que ele queira ganhar massa muscular. Eu falo isso pela minha prática clínica, eu posso dizer com certeza que mais de 90% dos meus pacientes me procuram porque querem emagrecer. Isso é a verdade para quase todos os nutricionistas, então esses profissionais estão meio que viciados em tratar sobrepeso e obesidade. E
Como que a gente faz para tratar isso? Bom, induzindo uma restrição calórica para esse indivíduo conseguir emagrecer. E quase sempre a gente ataca os carboidratos, que são um nutriente, vamos dizer assim, vazio. Porque o carboidrato, por sua essência, é simplesmente uma fonte de energia. Quer dizer, proteínas são essenciais, nós precisamos consumir uma quantidade razoável de proteína para abastecer uma série de funções fisiológicas que são fundamentais. Gorduras também são essenciais, nós temos o ômega 6, o ômega 3, que são ácidos graxos essenciais. Você pode consumir pouquinha gordura, mas você não pode ficar em zero consumo de gordura, porque isso vai acarretar em uma série de deficiências nutricionais. Mas o carboidrato é um macronutriente que essencialmente não é essencial, você pode restringir até próximo de zero e sobreviver. Então, quando a gente pensa em restrição calórica para buscar o emagrecimento, para tratar esses indivíduos que sofrem com sobrepeso e obesidade, quase sempre nós nutricionistas vamos restringir o consumo de carboidratos. Mas essa não é a única forma de emagrecer. Para você conseguir chegar nesse objetivo, tudo o que você precisa fazer é induzir uma restrição calórica. Quer dizer, você precisa reduzir a quantidade de calorias que você consome, consumir menos calorias do que você gasta para conseguir emagrecer, de forma que o seu corpo é forçado a utilizar gorduras como energia e assim você consegue chegar nesse processo de perda de peso. O carboidrato é um macronutriente de preferência dos nutricionistas, mas você pode emagrecer simplesmente restringindo gorduras ou restringindo alimentos de alta densidade calórica, como é o caso da carne vermelha, que é um alimento que tem muita gordura e geralmente favorece o ganho de peso. Nós temos vários estudos nessa linha mostrando que um dos únicos alimentos em sua forma natural que promove ganho de peso é justamente a carne vermelha. O que eu estou tentando dizer aqui é que existem múltiplas formas de você emagrecer sem precisar necessariamente restringir carboidratos. E aí que mora essa questão e a solução talvez aí para esse problema aí dos carboidratos em vegetarianos e veganos. Por que esses indivíduos emagrecem com facilidade e mantêm um baixo IMC, um baixo índice de massa corporal? Bom, porque eles geralmente têm uma restrição calórica mesmo que não intencional. Porque os alimentos de origem vegetal em geral têm uma baixa densidade calórica quando comparado com os alimentos de origem animal. Esses alimentos de origem vegetal geralmente são ricos em fibras e água que conferem volume sem oferecer calorias de forma direta. Diferente dos alimentos de origem animal, que geralmente são ricos em gordura e tem muita caloria para o mesmo volume de alimento. E aí que tá o ponto a gente entender, porque as pessoas tendem a consumir mais ou menos o mesmo volume de alimento independente da dieta. Então, quando essas pessoas transitam para o veganismo, para o vegetarianismo, eles substituem alimentos como a carne vermelha, frango, por alimentos de origem vegetal, geralmente consumindo fontes vegetais de proteína que a gente está conversando aqui, feijão, grão de bico, lentilha. É bem comum, por exemplo, fazer um hambúrguer de feijão, um hambúrguer de grão de bico, uma almôndega ou ainda consumir esse alimento in natura, isso pensando em substituir a carne vermelha, o frango ou até mesmo o peixe. E o que acontece é que esse indivíduo fatalmente acaba consumindo menos calorias, porque a tendência é essa pessoa ter mais ou menos o mesmo volume de comida ali no prato. Isso pode acontecer também porque esse vegetariano, vegano consome mais frutas e vegetais, alimentos que também apresentam uma baixa densidade calórica, ao ponto de que esse prato desse vegetariano, vegano é um prato grande, rico, cheio de cor e ainda assim apresenta uma baixa densidade calórica. Agora, quando a gente olha para o prato de uma dieta tradicional que busca essa redução calórica, a gente tem aquela porção de uma proteína animal e o prato acaba ficando bem pequenininho. E isso atrapalha o processo de emagrecimento. Ter um baixo volume de alimento dificulta a adesão a essa dieta. E o vegetariano, como eu disse, ele acaba emagrecendo mesmo que sem querer, porque devido a essa questão da densidade calórica, o prato mantém o mesmo volume, mas as calorias vão reduzindo consideravelmente. É isso que os principais estudos discutem, talvez o principal fator que faz com que vegetarianos e veganos emagreçam com facilidade. Mas não é só isso, esses alimentos de origem vegetal contêm uma série de fitoquímicos que estão associados com o processo de emagrecimento. E a gente ainda tem que falar das fibras, né? Essa substituição de uma proteína de origem animal por alimentos de origem vegetal que contêm fibras, como o feijão, essa é uma substituição que vai fatalmente levar a um aumento no consumo de fibras, porque essas proteínas de origem animal não contêm fibras, diferente do feijão que eu acabei de citar, que é um alimento riquíssimo justamente em fibras. E fibras promovem saciedade, a consequência disso é a pessoa ter um
menor consumo de alimentos e logo o emagrecimento. Então a solução para essa questão aí dos carboidratos talvez seja simplesmente não se preocupar com eles. É isso mesmo, você não precisa restringir carboidratos para emagrecer, você pode e vai chegar nesse objetivo restringindo outros macronutrientes, como por exemplo as gorduras. Até porque essas dietas à base de vegetais também tendem a ter um menor teor de gorduras, porque são os alimentos de origem animal, como a carne vermelha, frango, peixe, ovos, leite e seus derivados que representam as principais fontes de gordura em uma dieta. E se a gente fala de saúde, então esses alimentos de origem animal quase sempre contêm gorduras saturadas que promovem um maior risco cardiovascular. E a substituição das proteínas de origem animal pelas proteínas de origem vegetal representa uma redução no consumo de gorduras saturadas e um aumento no consumo de fibras, fitoquímicos e gorduras poliinsaturadas. Talvez isso explique a menor mortalidade observada em vegetarianos e veganos e também explique por que as pessoas que vivem mais de 100 anos são aquelas que têm uma dieta mais baseada aí no consumo de carboidratos, alimentos que têm muitas fibras, muitos nutrientes, muitos fitoquímicos e que inclusive podem sim ser associados a um processo de perda de peso, como a gente discutiu aqui nesse vídeo. Mas os nutricionistas não estão errados, a gente não pode ficar julgando a conduta de um profissional. Como eu disse, quase sempre eles estão tratando indivíduos que sofrem com sobrepeso e obesidade. E no contexto aí de uma dieta tradicional, que inclui o consumo de carnes, alimentos de origem animal, muitas vezes restringir o carboidrato é uma estratégia válida. Só não é a melhor estratégia, talvez não seja a estratégia mais inteligente, porque você pode emagrecer sem fazer todo esse sofrimento. Sim, sofrimento, porque esses pratos pequenininhos, essas porções pequenas que se baseiam nos alimentos de origem animal são muito difíceis de manter a longo prazo. Com certeza você já ouviu essa conversa da pessoa que está de dieta e fica restringindo calorias, comendo pequenas porções, às vezes até passando fome. Muita gente fala também da questão da saciedade, das proteínas de origem animal serem utilizadas por conta da saciedade para favorecer o emagrecimento, mas as proteínas de origem vegetal também promovem saciedade. Eu falei aqui para você da questão das fibras, que também são muito importantes nessa questão aí de promover saciedade. Não é só proteína que causa saciedade e regulação do apetite. E a estrutura, a base de uma dieta vegetariana justamente são esses alimentos que contêm carboidratos, como é o caso de grãos integrais e leguminosas. Então eu tô falando de alimentos como arroz, aveia, até mesmo trigo, milho, que compõem essa questão dos grãos, alimentos como grão de bico, ervilha, lentilha e até mesmo soja e seus derivados que compõem essa questão das leguminosas. São esses grandes grupos de alimentos que compõem a base da dieta de um vegetariano ou de um vegano e são justamente esses indivíduos que emagrecem com tanta facilidade. Então lembre-se que você não precisa restringir carboidratos seguindo uma dieta vegetariana, mesmo que o seu objetivo seja emagrecer. Você vai conseguir chegar nessa questão aí com tranquilidade, regulando a sua alimentação e preferindo alimentos em sua forma natural. Se você não consegue emagrecer com uma dieta vegetariana ou vegana, provavelmente é porque você está consumindo muitos alimentos industrializados que contêm muitas farinhas processadas e açúcar. Mas isso é uma conversa para outro vídeo e se você ainda não se inscreveu aqui no meu canal, essa é a hora e já deixa um like aqui para mim se você gostou desse vídeo, se eu te ajudei com esse conteúdo. Eu agradeço para você que me viu aqui até o final e te vejo na próxima.